Abra a sua Bíblia no texto de Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Nós vamos ler todo o capítulo, Colossenses capítulo 2. Todos acharam? Amém. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que os seus corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor, e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro.
segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e falsa humildade, e rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Pai, nós queremos te pedir que pela tua graça, que pela tua misericórdia infinita, o Senhor fale conosco nesse momento. Deus, prepara a nossa mente, abre nosso entendimento, os nossos olhos, amacia nosso coração, Senhor, para recebermos a boa semente colocada nesse momento pelo Espírito Santo. Por isso eu te peço, me usa, para que eu seja claro, para que eu seja fiel à tua palavra, para que a tua palavra seja vivificada na vida de cada um que me escuta nesse momento. Seja conosco, Senhor, porque isso é algo que somente o Senhor pode fazer. O máximo que nós podemos fazer é falar. O Senhor é quem vivifica, o Senhor é quem transforma, o Senhor é quem dá vida. É o Senhor quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então eu peço que isso seja feito nessa noite, Senhor. Seja com cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu peço que você deixe sua Bíblia aberta nessa passagem que nós lemos, porque eu vou caminhar nesse texto junto com os irmãos. Existem coisas muito importantes para nós ouvirmos da parte do Senhor nesse momento. E eu peço que os irmãos estejam orando por mim, para que eu seja claro o suficiente para falar aquilo que o Senhor quer que seja falado. Mas para poder entender essa mensagem, para que essa mensagem seja vivificada em nós hoje, nós temos que orar, mas nós precisamos entender também o contexto do apóstolo Paulo quando ele escreve essa epístola à igreja de Colossos. Essa parece que era a menor de todas as igrejas que o apóstolo Paulo fundou. Parece que essa era a igreja menos importante. Na verdade, essa igreja nem foi fundada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo passa cerca de 3 anos e meio na cidade de Éfeso, e lá ele monta o primeiro seminário teológico da história da igreja e começa a treinar várias pessoas. E uma dessas pessoas que estava nesse seminário com Paulo, na cidade de Éfeso, chamava-se Epáfras. E ao que tudo indica, foi Epáfras que se converte com Paulo e que é treinado por Paulo lá em Éfeso. E Epáfras viaja de Éfeso até Colossos, aproximadamente 180 quilômetros, para ir até essa cidade e fundar a igreja. Então essa era a igreja que não foi fundada diretamente por Paulo, mas indiretamente foi fundada por Epáfras. E agora o apóstolo Paulo escreve essa epístola, não é uma carta, é uma epístola, para aqueles irmãos, para ajudar aqueles irmãos a resolver um problema que estava acontecendo naquela cidade, não apenas na igreja. E esse problema que acontecia naquela cidade, na cidade de Colossos, que na verdade a tradução literal da palavra não seria Colossos, o plural masculino, mas o plural feminino. O nome correto seria a cidade de Colossas, assim como a cidade de Campinas, em São Paulo. Paulo escreve para aqueles irmãos para resolver um problema que ainda hoje não está muito bem definido. Para resolver um problema que a gente não sabe explicar muito bem até hoje o que era esse problema, que ficou conhecido como a heresia de Colossos. Nós sabemos que era um problema que estava acontecendo naquela cidade, que afetava aquela igreja, e esse problema parece que é tratado pelo apóstolo Paulo com mais clareza nesse texto que nós lemos, no capítulo 2, quando o apóstolo Paulo ele divide o capítulo 2 pelo menos em 4 partes, que nós veremos aqui. E essas 4 partes, o apóstolo Paulo escreve
para enfatizar quem é Jesus Cristo diante desses problemas que a igreja está enfrentando. Então nós temos aqui pelo menos 4 características de 4 possíveis problemas que a igreja enfrentava. O primeiro dele vai do versículo 1 até o versículo 10, quando o apóstolo Paulo fala da filosofia pagã que existia naquela cidade e que estava influenciando aquela igreja, do versículo 1 até o 10. Do versículo 11 até o 17, o apóstolo Paulo vai falar agora do segundo problema que estava afetando aquela igreja, que era o problema do legalismo. E eu vou falar daqui a pouco sobre o que é isso. Depois do versículo 18 e o versículo 19, Paulo vai falar sobre o terceiro problema que afetava aquela igreja, que era também o problema do misticismo. Era uma igreja mística. E por fim, Paulo vai falar do quarto problema que afetava aquela igreja, que vai do versículo 20 até o versículo 23, que era o problema do ascetismo, que eu também pretendo explicar para os irmãos do que é que isso se trata. Então Paulo escreve para aquela igreja porque era uma igreja bem complicada. Os irmãos estavam sofrendo. Aquela cidade, a cidade de Colossas, que tinha sido um grande centro comercial, um grande centro cultural, a cidade agora estava em declínio. A cidade agora estava em queda livre. Ela já não tinha mais um comércio forte, já não tinha mais uma cultura forte, e ela estava se apegando agora a qualquer coisa que passasse pela frente, por falta de uma estrutura, por falta de bases sólidas. As pessoas daquela cidade se agarram à primeira coisa que passa na frente, e curiosamente os irmãos da igreja começam a fazer a mesma coisa. Os irmãos da igreja, daquela igreja, os colossenses, eles começam a abraçar a cultura da cidade pelo fato de estarem começando a ser atacados e não terem resposta diante desses ataques. Agora, uma curiosidade aqui nessa igreja é que, diferentemente das outras igrejas, quando o apóstolo Paulo escreve, por exemplo, a igreja de Éfeso já era uma igreja bem estabelecida, já era uma igreja madura, já era uma igreja que tinha alguns anos de caminhada, a igreja de Tessalônica também, a própria igreja de Laodiceia, que ele cita aqui no texto, ele diz: olha, eu estou sofrendo por causa de vocês, por causa dos laudicenses e de todos os que vivem naquela região. A igreja de Colossos ficava bem pertinho de Laodiceia, devia dar 12, 15 quilômetros mais ou menos de distância. Então eram as 3 principais cidades que existiam naquela região. Era a cidade de Hierápolis, mais acima, a cidade de Laodiceia, no meio, e a cidade de Colossos, logo abaixo. Talvez você lembre do texto do Apocalipse, quando Jesus Cristo manda escrever a carta para Laodiceia, e ele diz assim: já que você não é quente nem frio e é morno, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Lembra dessa passagem do Apocalipse? Pois bem, eram as águas quentes, as águas termais, que saíam de Hierápolis, que fica na Turquia, hoje é conhecido como Pamukkale. As águas termais que saíam de lá e passavam por Laodiceia, elas já passavam ali mornas, e se dirigiam até Colossos, até os colossenses, e a água chegava lá agora fria. Então nós temos as águas quentes em Hierápolis, nós temos as águas frias em Colossos, e nós temos as águas mornas em Laodiceia. Eram as 3 principais cidades daquela região, e Paulo então cita Laodiceia aqui no texto. Nós temos essa igreja aqui é diferente das outras por uma marca muito peculiar. Era uma igreja que ainda estava no início da sua caminhada pela fé. Os historiadores dizem que essa igreja aqui, quando Paulo escreveu essa epístola, essa igreja deveria ter apenas algumas semanas de início. Era uma igreja formada por irmãos que tinham pouco tempo de conversão. Ainda eram novos na fé. É o que a Bíblia chama lá em Timóteo de neófito. Eram pessoas que ainda não conheciam direito as doutrinas da palavra de Deus, que ainda não tinham tempo de terem sido discipuladas.
ainda estavam no começo da sua caminhada, e perceba que já no início a igreja começa a ser atacada, começa a ser afligida de uma maneira cruel. Então Epáfras era o pastor dessa igreja, estava lá tentando resolver os problemas, e ele agora recebe o reforço, o apoio do apóstolo Paulo, que escreve para ajudar o pastor da igreja a resolver os problemas que estavam ali, que eram problemas grandes, eram problemas sérios. Porque esses 4 problemas que nós temos aqui no capítulo 2 eram problemas que atacavam diretamente a fé. E esses problemas começavam pelo coração do homem, pelo estado do coração das pessoas daquela cidade. Então, em primeiro lugar, nós temos o problema de uma filosofia pagã. E o que é isso? Eu não estou condenando aqui o estudo da filosofia, a filosofia enquanto matéria, enquanto ciência, não é isso. Eu estou falando da filosofia pagã. Em outras palavras, é a formulação, é a construção de argumentos muito bem elaborados, argumentos sofisticados, argumentos elegantes para se defender o pecado. Argumentos que eram preparados, que eram convincentes para se defender o erro. Esse era o primeiro problema aqui, que é o que Paulo vai começar a tratar, dizendo que Jesus Cristo é superior a todas as coisas. Cristo está acima de qualquer argumento que qualquer pessoa utilize para defender a prática do pecado. O segundo problema é o problema do legalismo. E o que é o legalismo? A palavra vem de 2 palavras que significa um sistema de formulação legal. Ou seja, é quando as pessoas constroem uma prática religiosa que, via de regra, é muito dura para ocultar pecados, para mascarar defeitos e para justificar a si mesmas. Isso é o legalismo. O terceiro problema, o problema do misticismo. Nós brasileiros somos um povo profundamente místico, isso faz parte da nossa cultura. Nós fomos colonizados por portugueses que trouxeram consigo uma religião cheia de misturas, que, como se já não bastasse, se une às religiões afro que foram trazidas pelos escravos, que, como se já não bastasse, em nossos dias ainda é misturada por toda sorte de ismos e de religiões que você possa imaginar. Budismo, hinduísmo, espiritismo, e aí o espiritismo vai alto, o espiritismo médio e baixo, espiritismo, shintoísmo e todo tipo de ismo, taoísmo que você puder imaginar, que entrou na nossa cultura e fez com que nós, brasileiros, nos tornássemos um povo extremamente místico, supersticioso. Nós somos um povo, assim como os colossenses eram, muito místico. Um povo que, no romper de ano, se veste de branco para trazer paz, ou então de amarelo para atrair dinheiro. Que quando vai entrar num determinado ambiente, tem que entrar com a perna direita para dar sorte. Que entra pela porta e na hora de sair, tem que sair pela mesma porta para não ter azar. Que na hora que vê um gato preto se benze. Que não passa embaixo da escada para não dar azar. Que não deixa a sandália.
somos um povo tão místico que na hora que dá um problema no som, tem gente que já pensa assim: Deus não quer que o pastor fale isso. Ou então, é o diabo querendo atrapalhar. Um povo místico. O brasileiro é místico, é supersticioso. O brasileiro acha que subir no monte para orar com Deus em cima do monte vai trazer mais poder do que orar embaixo do monte, dentro de casa, no seu quarto. É um povo que vive correndo atrás de anjo dentro da igreja e que acha que palavras têm poder. Os colossenses eram assim. Eles eram assim. E Paulo então vai tratar do problema do misticismo e vai dizer: meus irmãos, Cristo é superior a tudo isso. Aleluia. Ele está acima de todas essas coisas. Nós somos um povo que acredita em maldição hereditária. Não, porque o meu bisavô... Não, pastor, porque tem algo muito estranho, pastor. Dizem assim: meu avô morreu no acidente, meu pai morreu no acidente, meu irmão morreu no acidente, e eu estou morrendo de medo de morrer no acidente também. Existe uma maldição dentro da minha casa. Mas você não já converteu? Já, pastor. Mas nós precisamos fazer algo para quebrar essa maldição, para quebrar essa corrente, como se o sangue de Cristo não fosse suficiente para resolver todo e qualquer tipo de problema. Isso é um misticismo. Nós somos um povo místico que acredita em Saci Pererê. Você lembra lá da cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo? Tem gente que de fato acredita nessas coisas. Comadre Fulozinha, que faz trança na crina do cavalo, na cauda do cavalo, e quando você escuta o assovio longe é porque ela está perto, quando escuta o assovio perto é porque ela está longe. Nós somos um povo que acredita em disco voador, em ET. Vocês agora se calaram, né? Tem gente aqui que acredita, né? Nós somos um povo místico, supersticioso, que anda procurando sinal nas estrelas, que olha o horóscopo todos os dias, que abre o jornal para ver o que é que o signo daquele dia diz sobre o que... Nós somos igual aos babilônicos. Nós somos babilônicos pós-modernos ou hipermodernos, como dizem os filósofos, que vive, como disse Zygmunt Bauman, numa sociedade líquida, onde os valores foram diluídos. Então nós somos esse povo místico, assim como os colossenses eram. Por fim, o problema do ascetismo, que foi um problema que inundou parte do cristianismo durante a Idade Média, chamada Era das Trevas. Eu não sei porque chamam Era das Trevas, se foi um dos períodos mais frutíferos para o conhecimento científico, um dos momentos de maior produção artística na história da humanidade, de maior produção intelectual, de maior produção pedagógica, foi aquele período, mas enfim, chamam de Era das Trevas. Quando naquele período surgem vários grupos dentro do cristianismo e também dentro do judaísmo, desde o século I, que acreditavam que a solução era se afastar da sociedade. Tudo no mundo é contaminado. O que vem do mundo não presta. Irmão, cuidado com as coisas do mundo. Você já estudou esse discurso? Esse não é um discurso novo. Esse não é um problema que surge agora. Os colossenses estavam lidando com esse tipo de problema. E o apóstolo Paulo escreve para ajudar a igreja a resolver esse tipo de problema. Então, deixe sua Bíblia aberta. Porque a primeira coisa que eu quero destacar está no versículo 1. Quando o apóstolo Paulo escreve para aquela igreja, ele diz assim: quão grande luta venho mantendo por vós. Paulo está dizendo, em outras palavras, meus irmãos, eu estou sofrendo por vocês.
somente quem é pastor, somente quem é missionário, sabe na prática, literalmente, ao pé da letra, o que isso aqui significa. O quanto nós sofremos por causa de irmãos que vivem de uma maneira que não deveriam viver, que fazem coisas que não deveriam fazer, que acreditam em coisas que não deveriam acreditar. E o apóstolo Paulo tem que lidar com esse tipo de situação dia após dia. Veja, essa não foi uma igreja fundada por Paulo, foi fundada por Epáfras, mas Paulo sofre por essa igreja. Do mesmo jeito que ele sofreu pelos muitos irmãos e as muitas igrejas que estavam espalhadas na região da Galácia. É quando ele escreve sua epístola aos Gálatas, para dizer: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Paulo está dizendo: vocês não estão usando o bom senso, vocês não estão utilizando a capacidade de raciocínio, vocês não estão utilizando a inteligência que Deus deu, vocês se deixaram seduzir, vocês ouviram o canto da sereia e vocês se deixaram seduzir, vocês se deixaram conquistar pelas heresias, pelas distorções, e é por isso que o coração de vocês está contaminado. Paulo escreve aos Gálatas e diz assim: será possível? Parece que tudo que eu fiz por vocês foi em vão. Será que tudo que eu ensinei foi de graça? Não serviu de nada? E é por isso que ele agora escreve essa epístola aos Colossenses, e ela é chamada de a epístola da prisão, porque ele escreve junto com Colossenses, ele escreve Filemon, ele escreve Efésios, são as epístolas, e Filipenses, ele escreve as epístolas da prisão. É quando ele está preso e escreve essas cartas para ajudar essas igrejas, para ajudar esses irmãos. Filemon, que é a carta que nós depois veremos em um outro momento, é uma carta que ele escreve para um irmão que estava enfrentando um problema, e Filemon era da igreja de Colossenses, da igreja de Colossas. Ele era um colossense. Então Paulo escreve e ele diz: eu estou sofrendo por vocês, meu coração sangra, meu coração dói, porque de repente eu percebo que mesmo vocês sendo tão jovens na fé, mesmo vocês estando tão no início da caminhada, vocês já estão começando a se afastar do caminho. Então essa carta, essa epístola, apesar de ter sido escrita, era tão pequenininha, e apesar de ter sido escrita para uma igreja aparentemente pequena e não tão importante como era a igreja de Éfeso, ela tem uma grande mensagem para cada um de nós. E a grande mensagem é que as armadilhas da vida, as ciladas que o mundo nos oferece, essas ciladas não são destinadas apenas àqueles que têm muitos anos de cristianismo. Essas ciladas não são preparadas apenas para aqueles que já têm um longo tempo de caminhada. As ciladas que o mundo prepara, as armadilhas que o diabo prepara para cada um de nós, elas são preparadas sem escolher o tempo de cristianismo que nós temos. Não importa se você é um novo convertido ou se você já é crente desde a era dos dinossauros. O mundo vai preparar armadilhas para vocês da mesma forma. A sociedade vai preparar ciladas para destruir vocês, para acabar com a vida de vocês da mesma forma. Não importa se você é novo convertido ou se você já tem muitos anos de igreja, se você já leu a Bíblia 50 vezes, se você não vigiar, você pode cair do mesmo jeito. Você pode ser destruído do mesmo jeito. Você pode ser enredado pelo erro do mesmo jeito. Veja o que ele diz no versículo 2.
Ele diz que sofre pelos colossenses, pelos laodicenses e por todos aqueles que não viram face a face. Esses irmãos não conheciam Paulo pessoalmente. E a primeira coisa que Paulo não fala em primeiro lugar sobre teologia, ele trata disso sim, mas esse não é o ponto inicial, a teologia sistemática, a teologia bíblica, não é esse o ponto inicial. O ponto inicial é o estado do coração. Porque você pode ter a melhor teologia, sua teologia pode ser a mais saudável. E mais uma vez, não sou contra a teologia, muito pelo contrário, estimulo o estudo da teologia. É o estudo teológico que nos ajuda a ter uma fé sadia. Mas de que adianta você ter uma teologia sadia se o seu coração não está sadio? De que adianta você ter luz na mente se o seu coração está apagado? Então Paulo fala no versículo 2, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Paulo fala do estado do coração, e o coração que está sadio, ele está vinculado com o coração de outras pessoas que também está sadio. Paulo está falando de duas coisas aqui. Paulo está falando, em primeiro lugar, de individualidade, em segundo lugar, de comunidade. O primeiro sinal de que seu coração não está bom é quando você não quer se relacionar com as pessoas à sua volta. O primeiro sinal de que seu coração não está bem com Cristo é quando você não quer mais se envolver com a igreja de Cristo. Para que o coração deles seja confortado e vinculado. O que significa vinculado? Essa é uma expressão muito antiga, que mais recentemente ela recebe outra palavra para defini-la, que é a palavra que é muito usada na informática, no termo inglês, link. Link é uma união, é uma junção, é quando se faz uma ponte, né? É quando você linka. É quando você une, é quando você junta. É o coração que está linkado, está conectado, está unido. Então ele diz, e vinculado juntamente em amor. E eles tenham, olha o resultado de um coração sadio, diante de uma comunidade com a qual você deseja se relacionar. Você quer estar envolvido com a igreja, você quer participar da igreja, você quer contribuir com a igreja. E veja, deixa eu esclarecer logo isso aqui. Quando eu digo contribuir, eu não estou falando contribuir financeiramente apenas. Eu estou falando contribuir com os dons que Deus lhe deu. Contribuir para a edificação do seu irmão, para o bem da pessoa que está do seu lado. Eu até pensei agora em dizer assim, olhe para o irmão do seu lado e diga assim, meu irmão, eu quero me fazer bem. Mas eu desisti, porque pode ser que você não queira, você vai mentir. Mas é para isso que nós somos chamados. Porque o que é que estava acontecendo? Qual era o primeiro problema aqui na igreja de Colossas? O primeiro problema aqui é que foram criados argumentos para justificar o erro. O apóstolo Paulo chama isso lá em Coríntios de vãs ou as sutilezas, as vãs filosofias. Veja, não é toda filosofia que é ruim, mas é a filosofia que é vã, que é inútil. Você conhece pessoas que estão vivendo um estilo de vida errado, mas elas têm as melhores desculpas do mundo para justificar o seu estilo de vida? Às vezes são argumentos tão bem elaborados que você fica até sem saber o que dizer. Quando ela abre a boca para justificar o erro dela, você até fica olhando assim e diz, meu Deus, e agora eu vou dizer o quê? O
apóstolo Paulo está dizendo para a igreja: Cristo é superior a tudo isso. Sabe por quê? Porque diante de Deus, aqueles que usam esses argumentos diante dos homens, diante de Deus, Cristo vai dizer somente assim: eu não quero nem ouvir. Lembra da pregação do domingo passado? A pregação do domingo passado foi um bálsamo, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, disse Jesus, Mateus capítulo 7. Não vai ter muito tempo para argumento, para filosofia, a filosofia do engano. Um argumento sofisticado e bem elaborado para justificar o pecado. E quantos desses argumentos nós temos em nossos dias? Sabe, irmãos, parece que a gente termina descobrindo na prática que os melhores argumentos para justificar os erros, eu estou falando aqui para quem é pai, você sabe muito bem disso, são os argumentos utilizados pelos filhos. Quantos argumentos os filhos utilizam, jovens e adolescentes, para justificar os erros, né, e para argumentar com os pais? Quando, na verdade, quem tem o coração sadio, quem está com o coração firmado em Cristo, quem tem o coração pastoreável, simplesmente diz assim: eu pequei. Você lembra do filho pródigo? Lucas capítulo 15. Lembra do filho pródigo? Nós temos ali naquela história um pai dentro de casa e o filho que não saiu de dentro de casa, estava lá trabalhando, fiel ao pai. E nós temos o outro que vai até o pai e diz: pai, me dê minha parte da herança que eu quero para o mundo. E o pai dá, e ele vai para o mundo e ele se rasga na vida do mundo lá fora. Gasta seu dinheiro com bebidas, com prostitutas, e depois que não tem mais nada, vai trabalhar de empregado numa fazenda e deseja comer as alfarrobas, que eram comida dos porcos. E aquele rapaz que estava lá no mundo, qual é a conclusão a que ele chega? Qual é a oração que ele faz? Eu vou voltar para a casa do meu pai. E eu vou dizer: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado filho teu. Recebe-me, nem que seja como um dos teus empregados. E ele volta para casa. E vê os empregados dar notícia, e o pai vai correndo ao seu encontro com um coração alegre, transbordante, porque agora o filho voltou para dentro de casa, e ele olha para o pai e cumpre a promessa que ele tinha feito a Deus. E ele olha nos olhos do pai e diz: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado filho teu. Meus irmãos, isso é o Evangelho de Cristo. Aquele rapaz não vai diante do pai, dizendo assim: não, pai, ó, deixa eu te explicar. Eu saí de casa porque, sabe, eu estava com raiva do meu irmão, sabe? O senhor me prendeu muito dentro de casa, você sabe como é quando a gente é preso, né? Então eu queria conhecer a vida, eu queria conhecer o mundo. Ô pai, hoje eu estou mais maduro, mas naquela época eu era muito jovem, só sabe, né? Jovem impulsivo, sabe? E podia formular os argumentos mais sofisticados e mais convincentes. Mas sabe o que é que o Evangelho faz? O Evangelho lança fora todos os argumentos de autojustificação. O Evangelho mostra que o homem é pecador e o único caminho é o caminho do arrependimento, da confissão. E arrependimento e confissão abre as portas da graça de Deus para a nossa vida. E aquele jovem volta para casa e diz: pai, pequei contra o céu, em primeiro lugar, pequei contra Deus, pequei contra ti, meu pai. Eu sei que eu sou teu filho, mas eu não sou digno. Não sou digno de ser chamado filho teu. E o pai o abraça e coloca o seu anel no dedo do filho e o
veste com roupas novas, e chama o empregado, e manda matar um bode, vamos fazer um churrasco, é dia de festa, e não, meu filho, você não é empregado não, você é filho, você vai voltar para casa, e eu lhe recebo com alegria, e você está perdoado. É isso que Deus faz conosco, meu irmão. É isso que o Senhor faz conosco. Quando há quebrantamento de coração, quando há confissão de pecado, quando o coração está predisposto a se quebrantar diante de Deus, é isso que acontece. E lá naquela parábola do filho pródigo, quem é que fica com raiva? Filho mais velho, que era o filho que nunca tinha saído de casa, nunca tinha traído o pai, nunca tinha gastado dinheiro com as coisas do mundo. Mas o problema daquele filho não era o que ele praticava, era o coração dele, era o estado do coração dele. Então veja, ele estava com tanta raiva do irmão, que ele, quando vai falar com o pai, nem chama o irmão de irmão. Ele diz: aquele teu filho. O que nós temos em Colossenses capítulo 2 é o caminho do quebrantamento. É a decisão que nós precisamos tomar de parar com essa história, de estar procurando justificativa para os nossos erros, de estar formulando argumentos muito bem preparados para ocultar o que a gente faz de errado, para ocultar nossos pecados. Cristo é superior às vãs filosofias. Versículo 4. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Entenda uma coisa. Nós, eu não estou falando da igreja, e talvez tenha dentro da igreja, não sei, mas eu estou falando do mundo. Do mundo. Nós estamos cercados por pessoas que vão tentar de todas as formas nos convencer a viver uma vida de pecado e a fazer o que é errado. Versículo 4. Ninguém vos engane com raciocínios falazes. Quando você enfrentar problemas de relacionamento com o irmão, pode ter certeza, algum filho do diabo vai se aproximar de você para dizer: não perdoe não, se afaste, dê um troco. Tem até alguns filhos do diabo que são mais audazes e dizem assim: você não é homem não? Vá lá em frente, rapaz, vá lá e dê um troco, e fica instigando você a fazer o que é errado. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui com muita clareza no versículo 4: ninguém engane vocês com argumentos falazes. São argumentos aparentemente lógicos, racionais, que parecem fazer sentido, parecem estar certos, mas que levam você a tomar decisões erradas, a ter uma postura errada. Ora, versículo 6. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Paulo, em outras palavras, está fazendo o mesmo convite que Jesus Cristo faz lá em Apocalipse para a igreja de Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caíste e volta às práticas das primeiras obras. Paulo está dizendo: pare um instante, pare. Lembre como é que você recebeu a Cristo. Lembre como estava seu coração naquele momento. Você andava como quem pisava nas nuvens. Os problemas que naquela época pareciam ser tão pequenos e insignificantes, para você hoje são tão grandes. Lembre como foi que você recebeu a Cristo. Como é que seu coração estava naquele dia, naquele momento? Você lembra
daquele período da sua vida em que você viveu naquilo que nós chamamos de primeiro amor. Seu coração ardia, você sentia saudade dos irmãos, você contava os dias e as horas para ir para a igreja, para o culto. Lembra? O que foi que houve aí no meio do caminho? O que foi que aconteceu? Que roubou isso de você? Que tirou esse fogo, esse ardor do seu coração? Entenda uma coisa: Cristo é superior, Jesus Cristo é maior que todas as coisas. Lembre-se do que Cristo fez por você e como você estava quando você experimentou isso de Cristo. Paulo está dizendo aos irmãos colossenses: meu irmão, abra seu coração outra vez e deixe seu coração ser aquecido mais uma vez. Você precisa aquecer o coração. Olhe para Cristo. Cristo é superior a todas as coisas. Ele é maior que todas as coisas. Ora, como recebestes Cristo Jesus? Eu estou no versículo 6. Como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados. Radicados quer dizer com raiz. Suas raízes, meu irmão, entenda isso em nome de Jesus. Suas raízes não estão nas filosofias do mundo. Suas raízes não estão no próprio desejo do seu coração, porque o seu coração é enganoso. A Bíblia diz: mais enganoso que todas as coisas é o coração. Suas raízes estão em Cristo. Radicados, raiz. Nele que estão suas raízes. E edificados, veja, primeiro tem raiz, para depois crescer. Olha só. Qual é o problema do eucalipto? Estou falando da planta. Qual é o problema do eucalipto? O eucalipto é uma árvore que cresce muito, é uma madeira de lei, uma madeira forte e resistente. O eucalipto é uma árvore que cresce e fica muito alta. O eucalipto tem uma folha que cheia. Você chega junto de uma plantação de eucalipto, você percebe o perfume no ambiente. Mas qual é o problema do eucalipto? O problema é que ele não tem raízes. Ou melhor, não tem raízes profundas. As raízes do eucalipto são fracas. E qualquer vento forte derruba o eucalipto. Então, antes de ser edificado, antes de crescer, você precisa ter raízes. E por que é que muitas pessoas começam uma boa caminhada e depois saem da caminhada, ou então caem na caminhada? Porque elas não criaram raízes. Falta raízes. Então, antes de falar que nós fomos edificados, o apóstolo Paulo diz aos Colossenses que nós fomos radicados, enraizados, nele radicados e edificados, e depois confirmados na fé. Algumas pessoas, como era o caso de alguns irmãos colossenses, estavam naufragando na fé. E por que estavam naufragando na fé? Porque essas pessoas nem mesmo começaram a ser edificadas. Elas nem mesmo começaram a crescer. Já caíram. Por quê? Falta de raiz. Falta de bases sólidas. Falta de fundamento. Então Paulo diz: radicados, edificados e depois confirmados na fé. Tal como fostes instruídos. Não foi falta de instrução, não foi falta de ensino, não foi falta de palavra. Paulo está dizendo, olha, eu treinei Epáfras, e eu tenho certeza que Epáfras ensinou isso para a igreja. Não foi falta de instrução. Crescendo em ações de graças. Mais uma vez ele reforça, versículo 8.
Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Meus irmãos, o nosso coração é facilmente contaminado pelo mundo. O mundo é atraente, o mundo é sedutor. Sabe aquela conversa que o pessoal diz assim, aí tem conversa para derrubar avião? Pronto, é o mundo. O mundo é assim. Seduz você um dia de cada vez. Entenda, o mundo é paciente para destruir você. Ele vai envolvendo, sabe? Vai contaminando aos poucos. Entra no seu coração devagarinho, como quem não quer nada, sem pedir licença. Cria, coloca uma semente ali. Essa semente começa a enraizar. E ela vai crescendo. E ela vai engrossando. E ela vai aumentando frestas que existiam e que antes eram tão pequenas. E ela vai, é como, você conhece o pé de castanhola? A árvore que arrebenta com a calçada, derruba o muro, destrói casas, é como a raiz do pé de castanhola. O mundo é assim. E é isso que Paulo diz no versículo 8. Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Veja, qual é a solução que Paulo apresenta para esse tipo de problema? É você se agarrar com Jesus, ele é Deus. Essa é a solução. Entenda uma coisa, meu irmão. Tem pessoas que têm um argumento tão bem elaborado para defender o erro, tão sofisticado e tão bem preparado para defender a prática do pecado, daquilo que desagrada a Deus, e o argumento é tão bem preparado que nem adianta você discutir, nem adianta você contra-argumentar. A única coisa que você tem que fazer é sair de perto e se agarrar com Jesus. Ele é Deus, é Ele quem defende você. É por isso que Paulo apresenta aqui Cristo como sendo Deus. Porque é Ele que morreu por nós, foi Ele que ressuscitou por nós, é Ele quem nos justifica, é Ele que intercede por nós. E Ele disse mais: aquele que vem a mim, eu jamais o lançarei fora. É Ele que cuida de você. Cristo sabe cuidar de você melhor do que você mesmo. Corra de volta para os pés de Cristo. Nós vamos nos afastando um pouquinho de cada vez. E como diz o matuto lá no sertão, que quando dá fé, der fé, estava bem longe. E de repente, você se vê tão distante. Tão distante daquela vida de oração que você tinha, tão distante daquela comunhão gostosa que você tinha, tão distante daquele prazer que você tinha de servir ao Senhor, porque você se agarrou a tantas coisas, menos a Cristo, menos a quem você deveria realmente se agarrar. O segundo problema da igreja de Colossenses era o problema do legalismo. E o legalismo é uma coisa terrível. Então Paulo diz aí no versículo 11: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Qual era o problema aqui? Era o problema de judeus, que estavam invadindo a igreja também, da cidade de Colossos,
E esses judeus estavam dizendo, olha, os homens têm que circuncidar, olha, tem que guardar a lei, olha, tem que guardar o sábado, olha, tem que voltar para as práticas veterotestamentárias. E o ser humano gosta dessas práticas religiosas. É o muçulmano que tem que rezar 5 vezes por dia. É o espírita que tem que fazer obras de caridade, porque fora da caridade não há salvação. É a pessoa que frequenta lá o Seixonoye, que tem que receber o passe, tem que receber a oração iluminada e transmitir. É a pessoa que é esotérica, que tem que fazer suas meditações por meio da yoga, para colocar em equilíbrio todos os chakras do seu corpo, até chegar lá no chakra em Kundalini. É o budista que tem que fazer sua viagem de peregrinação espiritual e tem que ler o Bhagavad Gita e vai ler também o Ramayana, Mahabharata, sabe? É o muçulmano que tem que aprender o árabe para ler o Corão em árabe. E as pessoas gostam desses rituais religiosos e fazer promessa não sei para quem e subir a escadaria não sei de onde, de joelhos. E é o crente na igreja que acha que vai dar uma oferta e com a oferta vai apagar os seus pecados e vai encobrir a sua falta de espiritualidade e de comunhão com Deus. Porque as pessoas gostam de religião. Porque elas acham que o legalismo da religião, sabe, de igrejas que escrevem o estatuto da igreja registrado em cartório, dizendo o tamanho do bigode que o homem tem que usar, ou do obreiro que fica na porta da igreja com aqueles metros que usam em loja de tecido, sabe qual é aquele metro amarelo, né? Para estar medindo o tamanho da saia das irmãs, mas não mede o tamanho da língua. Porque as pessoas gostam desse legalismo religioso, que na sexta-feira tal não pode comer carne, aí o crente dentro da igreja, não, Paulo disse que não podia comer sangue, e não toque nisso, não faça aquilo, não coma isso, não coma aquilo outro, e cheio de regrinha, e cheio de ritual religioso, porque acha que fazendo essas coisas será justificado, porque ainda não entendeu que a justificação é pela fé somente. Romanos 1,17, o justo viverá por fé. Colossenses, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza, a convicção das que se não veem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fomos justificados, pois, mediante a fé, e por isso temos paz com Deus. Efésios 2, 8, 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas a gente quer seguir um sistemazinho religioso, cheio de regrinhas, faça isso, faça aquilo outro, não faça isso, não faça aquilo outro, para a gente se sentir digno, se sentir apto e acreditar que a gente é merecedor. Quando na verdade nós não somos dignos, nós não estamos aptos e nem somos merecedores. É pela graça de Deus. Amém. Por isso que toda glória e toda honra seja dada a Deus. Mas veja o que Paulo diz. Cristo despojou, versículo 15, os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Sabe por quê? Porque é isso que o diabo quer. O diabo quer enganar você com regrinhas religiosas do faça isso, não faça aquilo, sabe? Toque nisso, não toque naquilo outro.
Você não pode usar barba. Só prega se for de paletó. Sabe? Tem uma música de Toninho de Arapibu. Conhece Toninho de Arapibu? Conhece? Fala, paletó. Paletó não fala nada. Paletó não faz jejum. Paletó não lê a Bíblia nem hora de madrugada. Sou eu que saio de casa em casa. Nunca falta o dia só. E agora fala, paletó. São regrinhas que fazem o homem se sentir mais forte, mais espiritual, mais poderoso, quando na verdade a força do poder espiritual não vem do homem, mas de Deus. Reside na graça de Deus que é derramada num coração piedoso, devotado a Deus. Um homem que busca a presença do Senhor, que se deleita na oração, na presença de Deus, que se derrama. Porque Deus é Espírito. E importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ele procura adoradores. Quantos adoradores nós temos aqui hoje à noite? O misticismo eu já falei. E o ascetismo. O ascetismo que era o problema, que é tratado a partir do versículo 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. O homem é expert, é especialista em criar doutrinas que não são bíblicas. Sabe como é que surgiu o islamismo no ano 622 depois de Cristo? Com um homem chamado Mohammed, que era analfabeto, não sabia ler nem escrever, era um comerciante, que de repente casou com uma viúva milionária chamada Hadija e deixa de trabalhar e agora vai viver meditando nas montanhas. E diz ele que recebeu a revelação de um anjo chamado Gabriel, que é Gabriel em português. E por meio dessa revelação ele começa a juntar um grupo de seguidores e começa a financiar, patrocinar, depois que foi expulso de Meca e se refugiou em Medina, e juntou um grupo de seguidores usando o dinheiro da esposa milionária e montou um exército de 10.000 homens armados e voltou, saiu agora de Medina e voltou para Meca com esse exército armado para cercar a cidade e dizer: ou vocês se convertem ao Islã, porque a palavra Islã significa submissão, ou vocês se convertem ao Islã, vai morrer todo mundo. É isso que o legalismo faz, é isso que o ascetismo faz. Ascetismo é você achar que você é tão santo. Ascetismo é achar que você é tão bom que não dá para você conviver com essas pessoas que são tão más. Eu sou tão melhor do que essa pessoa que não tem como conviver com ela. Porque o mundo jaz no maligno, e aí os argumentos bíblicos. Então eu tenho que me separar do mundo para poder ter uma vida mais digna e honrada junto com Deus. Isso é ascetismo. Os essênios no judaísmo eram ascetas. Saíram da sociedade e foram viver lá no meio do deserto. Tem crente asceta e tem asceta. Você entendeu? Tem crente asceta que se acha tão bom e tão melhor e tão especial que não dá para se misturar com o outro. Na verdade, o ascetismo, de você achar que é tão bom e não dá para conviver com o outro que não está à sua altura, e que não é tão bom quanto você, e que está contaminado e você é santo, é puro. O ascetismo nada mais é que a revelação de uma fraqueza tão grande, porque você é tão fraco, você que pensa que é asceta, que você não consegue conviver com alguém que é um pecador, tão pecador quanto você, porque você será contaminado por ele.
Então a solução para não ser contaminado é fugir. O ascetismo nada mais é que uma fuga. Eu não estou dizendo que nós não devemos ter os nossos momentos a sós com Deus. Devemos sim. Os nossos momentos de retiro individual, devemos sim. Os antigos faziam isso e nós devemos fazer. Jesus fez isso. Diversas vezes Jesus se afastava, ficava um tempo no deserto, orava, se isolava em cima da montanha, mas ele voltava para conviver com pecadores, e nós devemos fazer a mesma coisa. E por falar em pecadores, o apóstolo Paulo disse: eu sou o principal, o maior de todos eles. Meus irmãos, a solução não está em se tornar um legalista, a solução não está em se tornar mais cego, a solução não está em se tornar um místico, e a solução também não está em ficar arrumando desculpa para justificar erro. A solução está em quebrantar o coração e se deleitar aos pés de Cristo. É nele, porque Jesus é maior que todas essas coisas. Jesus Cristo está acima de todas essas coisas. E é esse Jesus que eu estou anunciando aqui hoje, pelo poder do Evangelho, que pode libertar você e transformar seu coração. É esse Jesus que pode mudar a sua vida, que pode dar um rumo novo para você, que pode dar um novo sentido, um novo significado para o seu viver. É esse Jesus que pode arrastar você do caminho errado que você está andando e trazer você de volta para o caminho certo. É esse Jesus. Ele é maior do que misticismo, legalismo, ascetismo ou filosofia pagã. E Jesus Cristo é maior, é superior, está acima de todas essas coisas. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir que Deus ajude aqueles que estão entre nós, aqueles que me escutam nesse momento, que precisam do poder de Deus sobre as suas vidas, para voltar para o caminho que Deus deseja que eles voltem, que vocês voltem. Eu quero lhe convidar a fechar os olhos e curvar a cabeça. Eu quero interceder pela sua vida. Eu quero pedir que Deus derrame sobre você aquilo que você precisa, mas que talvez você não esteja conseguindo. Porque Jesus é maior, inclusive, que você mesmo. Eu quero lhe convidar nesse momento. Se você deseja pedir a Deus essa graça sobre sua vida. Se você deseja pedir que Deus lhe abasteça, lhe revista com o poder que você necessita. Para você parar com essa história de estar procurando desculpa e argumento para justificar tantas coisas erradas. Para parar com essa mania de querer se isolar, se afastar de todo mundo. Para parar com essa mania de estar criando regrinhas para tentar se justificar e se achar melhor. Para parar com essa história de estar acreditando em coisa que não existe, em saci pererê. São os sacis pererês do cristianismo pós-moderno. Eu quero convidar você nesse momento a quebrantar seu coração e se deleitar aos pés de Cristo. Porque a única coisa que você precisa é de Jesus. Nada mais que isso. Somente Ele pode lhe fortalecer. Somente Ele pode lhe encher. Somente Ele pode dar sentido para a sua vida. Ele é a solução espiritual, Ele é a sua solução emocional, Ele é a sua solução física. Ele é a salvação plena e completa em todos os aspectos. Ele pode salvar você, inclusive, de você mesmo. Então, se você precisa disso, se você precisa desse Jesus que cura, que liberta, que salva, que transforma, que renova, que revigora, eu quero lhe convidar, venha até aqui à frente, porque eu quero orar por você. É por você que eu quero orar nesse momento.